Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa Nascimento, sou educadora financeira e aqui no meu canal eu vou estar te ajudando a controlar e organizar as suas finanças pessoais. Além disso, eu tenho um cuidado com as suas emoções junto com o dinheiro. E tem um toque especial que neste canal sempre está tudo pautado em cima da palavra de Deus. Então, se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva aqui embaixo, dê um like, toque o sininho para que você seja sempre notificado quando houver vídeos novos. E quais são as vantagens e desvantagens de vocês investirem em fundos imobiliários? Bom, as vantagens são maiores do que as desvantagens. Mas nós estamos num momento crítico que é a crise, a pandemia. Então, acaba que a gente tem um pouquinho mais de desvantagem neste quadro que vivemos agora. E eu quero passar isso para vocês, que é importante você saber o que é o pró e o contra deste investimento, ok? Então, vantagens, vamos lá. Vocês não precisam investir muito dinheiro em fundos imobiliários, sabiam? Com apenas R$120 você compra uma cota. Então não precisa ser um valor super alto. Qualquer pessoa que tenha aí R$120 sobrando consegue comprar uma cota num fundo de investimento, ok? Outra coisa super interessante, vocês sabiam que adquirindo essas cotas dos fundos imobiliários, vocês podem receber aluguéis desses imóveis que vocês comprarem as cotas? Como assim? Nós chamamos de aluguéis aqui, né, uma linguagem mais simples, mas a correta são os dividendos. Quem investe nestes fundos imobiliários, todo mês recebe dividendos, os lucros dos aluguéis. Vamos supor, se você comprou um fundo imobiliário de shopping, e aí o shopping, né, recebe ali mensalmente os aluguéis, você recebe uma parte, né, referente às cotas que você tem, dos aluguéis também mensalmente, ou então de galpões logísticos, ou então de estruturas corporativas, depende do fundo que você escolheu para investir. Existem esses setores também de fundos que é bom você variar, ok? Nunca invista só em fundos de shopping, invista também nos galpões logísticos, nos fundos corporativos, que são aqueles prédios com vários escritórios, para você ter uma variedade aí na sua carteira também de fundos imobiliários, tá? Nunca se esqueçam, ao investir nós devemos ter variedades de investimentos para corrermos menos riscos, ok? Geralmente eles indicam você pegar 5% aí do valor que você tem para investir e investir em fundos. É o que os especialistas indicam. Aí vai depender do seu feeling. Se você estiver bem na renda variável, se sentindo seguro, você pode querer investir mais em fundos imobiliários. Se você estiver com medo, não, siga a risca o que os especialistas, né, ensinam para você investir ali 5% do que você tem no total de dinheiro para investir, pegar e colocar em fundos imobiliários, ok? Ao contrário de quando você recebe aluguel de uma casa, você aluga a sua casa, aluga um prédio, um imóvel que você tenha no seu nome, quando você recebe este aluguel, você tem que fazer a declaração do recebimento do aluguel no imposto de renda. Os fundos imobiliários não precisam fazer declaração no imposto de renda. Isso é mais um fator positivo. Então, você acaba tendo mais lucros, porque você não tem que declará-lo. A única coisa, você só declara quando você for vender o seu fundo e se ao efetuar a venda desse seu fundo, ele tiver tido uma valorização depois que você comprou, vamos supor, você comprou lá um fundo por R$200, depois esse fundo teve uma valorização e subiu para 300. Aí sim você vai ter que declarar no imposto de renda essa valorização que teve no seu fundo de investimentos, mas somente se você for vendê-lo. Se você permanecer com ele, não, ok? Então, fica aí. Não tem que declarar no imposto de renda. Isso é mais um fator positivo, não é mesmo?
Você pode se desfazer do seu fundo imobiliário. Vocês já devem ter até visto a sigla de fundos imobiliários e desconhecê-las. Chamamos de FIIs, F-I-I-S, né? Fundos imobiliários. Então, estou falando aqui a sigla para você conhecer a nomenclatura, como é chamado no mercado financeiro. É importante vocês terem esses conhecimentos, ok? Por exemplo, você decidiu hoje, eu não quero mais ficar com esse meu fundo imobiliário, vou vendê-lo. Você pode vender, não tem problema nenhum. E o que acontece com um imóvel, um prédio fixo? Vamos supor, tem pessoas que estão com problemas financeiros agora e tem casa e poderia vender essa casa, mas com a crise que está difícil vender imóveis. Às vezes você vai ter que vender por um preço bem abaixo do valor realmente de mercado do seu imóvel, tem que perder dinheiro para poder driblar aí o seu problema financeiro. Já com os FIIs, os fundos imobiliários, você tem mais facilidade de vender, porque é um papel, é uma cota que você vende, do que um imóvel. Um imóvel, às vezes, você fica enrolado com ele anos para conseguir fazer a venda, efetuar a venda no valor correto de mercado. Então tá aí mais uma vantagem, essa praticidade de negociação, de venda, certo? Outra coisa boa é que os dividendos dos fundos imobiliários, geralmente, eles pagam melhor do que as ações das empresas, essas ações normais que vocês já estão acostumados a ouvir falar, elas pagam menos do que os fundos imobiliários. E por que isso acontece? Porque existe menos pessoa buscando por fundos do que ações. Existem mais pessoas que compram ações do que fundos imobiliários. Então, por isso que acaba que você tem menos concorrência e aí a rentabilidade que você ganha ali nos seus dividendos acaba sendo maior do que nas ações das grandes empresas que estão na bolsa de valores, certo? Outra coisa interessante é que se você tiver, vamos supor, 10 fundos imobiliários, 10 cotas de fundos imobiliários, e você não quer vender as 10, você só quer vender 2, pode também, você não precisa se desfazer dos 10 de uma vez, você pode vender só 2 cotas e permanecer com 8. Então você tem toda essa flexibilidade dentro dos fundos imobiliários também. Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aqui embaixo, já deixa um like nesse vídeo, toque o sininho para sempre ser notificado quando houver vídeos novos.